E aí pessoal, professor Fábio aqui, e no vídeo de hoje a gente vai aprender a resolver sistemas lineares, ok? O que são sistemas lineares? Sistemas lineares são quando a gente tem duas ou mais equações, tá? Onde cada uma tem mais de uma incógnita. Por exemplo, aqui a gente tem duas equações, né? Igual tem um vídeo aí no canal que fala sobre equações. A gente tem uma equação aqui e a gente tem uma equação aqui. Porém, nas duas equações a gente tem mais de uma incógnita. A gente tem um x aqui, a gente tem um y aqui. A gente tem um x aqui, a gente tem um y aqui. Ou seja, além da gente descobrir o valor de x, a gente tem que descobrir o valor de y, tá? Se a gente tivesse mais uma letra aqui, por exemplo, z, a gente não conseguia resolver. A gente tinha que ter mais uma equação, tá? Para cada letra, a gente precisa de uma equação. Se fosse só o x, uma equação já dava, igual a gente viu lá na aula de equação. Agora, para x e y, a gente já precisa de duas equações. E por aí vai, ok? A gente tem três métodos, né, entre aspas, para a gente resolver esses sistemas lineares. Tem mais alguns outros, tá? Só que esses outros métodos são mais complexos, né, utilizam matrizes e são mais necessários para quando tem muitas equações, tá? Quando é só duas equações, a gente usa esses três métodos aqui, tá? Tem o método da adição, da substituição e o da comparação, tá? Eu vou mostrar para vocês o da adição e o da substituição, tá? Esse primeiro aqui e esse segundo. O da comparação eu não vou mostrar para vocês porque ele é muito idêntico à da substituição, tá? Bom, vou resolver esse exemplo aqui utilizando o método da adição. O que a gente vai fazer? A gente vai somar essas duas equações, porém a gente não vai somar do jeito que está aqui. A gente tem que manipular essas equações para quando a gente somar o x sumir ou o y sumir, tá? Aqui, se a gente somar, vai dar 3x mais 3y igual a 2. O x e o y continuaram. Não vai ajudar muita coisa, tá? Então, o que a gente tem que fazer? A gente tem que procurar um número para multiplicar uma dessas duas equações para ela ficar com o sinal contrário da equação de baixo. Como assim? Vamos escolher primeiro uma letra para a gente excluir. Eu quero excluir o y, tá? Então, vou focar no y aqui, ó. Na equação de cima está y e na equação de baixo está 2y. Eu posso multiplicar de cima por menos 2, né? Que vai ficar menos 2y, aí eu posso cortar com 2y de baixo, ou eu posso dividir a equação de baixo por menos 2, tá? Que vai ficar menos y e eu vou poder cortar. Só que eu não recomendo você dividir, tá? Só em últimos casos. Por quê? Se você dividir, vai dar fração aqui, vai dar fração lá no x, então vai dar muito mais trabalho, tá? Então, eu recomendo sempre que vocês procurem só multiplicar. Beleza, vou multiplicar a equação de cima por menos 2. Como que vai ficar esse novo sistema? 2x vezes menos 2 dá menos 4x. Y vezes menos 2, menos 2y. Que é igual 3 vezes menos 2, menos 6. Lembrando que a gente tem que multiplicar tudo, tá? O que está antes do igual e o que está depois do igual. Se a gente esquecer de multiplicar o que está depois do igual, fica errado. Beleza, como a gente já multiplicou a de cima, basta copiar a de baixo, tá? São equações diferentes. Se eu multipliquei a de cima por um número, a de baixo não muda. Se eu multipliquei um número na de baixo, a de cima não muda, tá? A não ser que você multiplique nas duas, que eu vou fazer um exemplo desse mais pra frente. A de baixo a gente só copia, como a gente não fez alteração nenhuma nela, né? Pronto. Agora sim, vamos dar jus ao nome, né? Adição. Vamos somar essas duas equações. Só que percebam, menos 4x mais x dá menos 3x. Menos 2y mais 2y, olha que bacana, a gente corta, tá? E elas estão com os sinais opostos, por isso que a gente multiplicou por menos 2. Menos 3x é igual a menos 6 mais menos 1, menos 7. Então, x é menos 7 dividido por menos 3, ou seja, 7 terços.
Beleza, a gente descobriu o x, tá? Pra gente descobrir o y, o que a gente faz? A gente pega o x que a gente achou, escolhe alguma dessas equações aí e substitui pelo x, tá? Eu vou pegar essa equação de baixo, tá? Pode ser qualquer uma, pode ser até essas duas aqui, ó, da frente. Pode ser qualquer equação, qualquer uma. X mais 2y é igual a menos 1. A gente tem o x, então onde apareceu o x eu vou colocar o x que a gente achou, que no caso é 7/3. Mais 2y é igual a menos 1. Beleza, aqui a gente resolve igual a gente aprendeu na aula de equação. A gente isola a incógnita, tá? E tudo que não tiver ela, a gente joga para o outro lado. Então fica 2y é igual a menos 1. O 7/3 ele está positivo, ele passa para o outro lado negativo. Então 2y é igual... Bom, a gente agora tem menos 1 menos 7/3, tá? Vou abaixar um pouquinho aqui. Como que a gente resolve isso aqui? O denominador não é igual, então a gente tem que achar um mínimo múltiplo comum que é 3. 3 dividido por 1, 3. 3 vezes menos 1, menos 3. Copia esse menos. 3 dividido por 3, 1 vezes 7, 7. Então 2y é igual a menos 3 menos 7, menos 10 sobre 3. O 2 ele está multiplicando, ele passa dividindo. Então y é igual a menos 10 dividido por... Aí lembrando que a gente pode simplificar, né? Divide 2 em cima e por 2 embaixo, né? Dá menos 5 sobre 3. Então é isso, achamos o valor de x e achamos o valor de y, ok? Bom, a gente viu o método da adição, tá? O que consiste o método da adição? A gente multiplica uma das equações por um número para quando a gente somar, cortar. Aí a gente já chega no resultado de uma das incógnitas. No método da substituição, o próprio nome diz, a gente vai substituir uma letra por outra, tá? Como que a gente vai fazer isso? Primeiro a gente vai olhar, tá? Esse sistema aqui e vai escolher uma letra, tá? Eu vou escolher o y. E o que a gente vai fazer? A gente vai isolar o y. Tá? O y está antes do igual, ok? O 3 depois do igual, ok? Só que o 2x, eu não quero ele aqui, eu quero ele do outro lado. Então a gente passa ele trocando o sinal. Menos 2x. Beleza, a gente vai guardar essa equação aqui, ó. Quem que é o y? O y é 3 menos 2x, tá? Eu só passei o 2x para lá. Agora que a gente tem o valor de x, entre aspas, o que eu faço? Eu pego o valor de y e substituo na equação de baixo. Então vai ficar x mais 2y é igual a menos 1. X mais 2... Só que quem que é o y? O y é 3 menos 2x. Então onde apareceu o y, a gente coloca 3 menos 2x igual a menos 1. Olhem só, tinha x e y na equação, só que agora só tem x. Se a gente resolver isso aqui, a gente vai achar o valor de x. X mais... Tem um número antes do parênteses, a gente faz o quê? Propriedade distributiva, né? Ou, como vocês gostam de chamar, chuveirinho. 2 vezes 3, 6. Mais com menos, menos. 2 vezes 2x, 4x. Igual a menos 1. Vou somar esse x com menos 4x, né? Menos 4x mais x dá menos 3x. Vou manter o 1 desse lado. E o 6 ele está positivo, passa negativo. Então x é igual a menos 7. E o 3, menos 3 que estava multiplicando, ele passa dividindo. Então x é igual a 7/3 positivo, tá? Menos com menos é mais. Beleza, achamos o x. E agora, para a gente achar o y? Mesma coisa, a gente pega o valor de x e substitui em qualquer equação.
Eu gosto de substituir nessa aqui, ó, porque o y já está isolado, então a gente vai achar y igual a tal coisa. Y é igual a 3 menos 2 vezes o x é 7/3. Então y é igual a 3 menos 14 sobre 3. Bom, agora a gente tem uma soma de fração. E os denominadores não são iguais. A gente faz o MMC, né? Entre 3 e 1, que é 3. E faz o DDD, né? Denominador dividido por denominador, multiplicado por numerador. 3 dividido por 1, 3. 3 vezes 3, 9. Menos 3 dividido por 3, 1. 1 vezes 14, 14. Então o y é quem? 9 menos 14, menos 5/3. Achamos os mesmos resultados, tá? Com métodos diferentes. Um era adição, esse aqui foi a substituição, tá? Tem casos em que a adição vai ser bem mais fácil e tem casos que a substituição vai ser mais fácil, tá? Bom, e por último, um exemplo que tem a fração, tá? Pode ter raiz, pode ter potência, tá? Pode ter qualquer coisa. Quando tem fração, a gente não precisa desesperar, tá? Vai ser sempre a mesma coisa. A gente só utiliza o método de adição e substituição que a gente acha o resultado, tá? Antes da gente começar a resolver, a gente tem que organizar isso aqui, tá? Lembra lá daquela forma que a gente estava trabalhando? Um número vezes o x, mais ou menos um número vezes o y, igual a um número, tá? O x primeiro, depois o y, igual a um número, tá? Aqui a gente tem o x, depois o igual, depois o número e o y do outro lado, tá? Vamos organizar isso aqui para a gente ver melhor qual número a gente tem que multiplicar, tá? Então, 2x eu vou deixar ele desse lado. O menos 3y eu vou passar para lá, vai ficar mais 3y igual a 1. Na de baixo eu vou passar esse menos 2x para a esquerda, tá? Ele vai menos 2x, somando com x vai dar menos x, mais y sobre 2. Como 2x passou para lá, o que ficou depois do igual? Nada. Então a gente coloca igual a 0. Aqui ficou fácil da gente ver qual número que tem que multiplicar. Qual que é? O 2 embaixo, né? Porque tá menos x. Quando eu multiplicar por 2, vai dar menos 2x, que é o oposto disso aqui. Então a gente vai conseguir cortar o x. A de cima eu vou manter, 2x mais 3y igual a 1. E a de baixo eu vou multiplicar. Menos x vezes 2, menos 2x. Mais y dividido por 2 vezes 2 é o próprio y, que é igual a 0 vezes 2, que é 0. Bom, quando a gente somar agora, a gente vai perceber que o x vai cortar. 3y mais y, 4y. 1 mais 0, 1. Então, y é igual a 1/4. Agora que a gente descobriu o y, vamos descobrir o x. Eu vou usar essa equação aqui de cima, tá? Lembrando que a gente pode usar qualquer uma das 4, tá? 2x mais 3y é igual a 1. Onde aparecer y, eu vou colocar 1/4. 2x mais 3 vezes 1/4 igual a 1. 2x mais 3 sobre 4, né? Multiplico 3 com 1 e 4 com 1, igual a 1. Então, 2x é igual a 1 menos 3/4. 2x é igual. 1 menos 3/4 a gente consegue resolver de cabeça, tá? 1 inteiro menos 3/4 dá 1/4. Então, o 2 está multiplicando, passa dividindo. Fica 1/8. E espero que vocês tenham gostado do vídeo. Assistam os outros aí do canal que tá muito bacana. Valeu!